Vamos falar sobre um assunto que pode parecer um bicho de sete cabeças, mas que, no fundo, está no centro de tudo no país, o orçamento público. Entender para onde vai o dinheiro público é simplesmente essencial para entender como as coisas funcionam. A pergunta de US$ 1 milhão é: como um país inteiro organiza as próprias finanças? Quer dizer, de onde vem toda essa grana? E, mais importante ainda, para onde ela vai? E quem decide o que é prioridade? Ok, para desvendar esse mistério, vamos usar uma analogia que todo mundo conhece. Pensa no orçamento como se fosse a gestão financeira de uma família. Só que, claro, uma família gigante. Tem que planejar as receitas, prever as despesas, sonhar com o futuro e, óbvio, lidar com os perrengues imprevistos que sempre aparecem. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar a fundo essa ideia do orçamento familiar. Depois, vamos conhecer as 3 leis que são a espinha dorsal de tudo. Aí, vamos ver as 3 grandes missões do orçamento. Também vamos entender como o conceito evoluiu de uma simples lista de compras para um plano de verdade. E, para fechar com chave de ouro, as regras do jogo que garantem que o dinheiro seja bem usado. Vamos começar por aí então, aprofundando essa ideia do orçamento familiar. Porque no final das contas, é a mesma lógica de casa, um eterno malabarismo para equilibrar os pratos. De um lado, os grandes sonhos, os planos para o futuro, do outro, as contas que não esperam e as urgências que batem na porta sem visar. Quer ver como isso funciona na prática? Imagina só, uma família passa o ano inteiro juntando dinheiro para aquela viagem dos sonhos. Tá tudo certo, passagens compradas, hotel reservado, aí do nada, pá, bate o carro. E agora? A viagem, claro, vai ter que esperar, né? A prioridade, sem nem pensar 2 vezes, vira o conserto. Pois é exatamente essa tensão que um governo enfrenta, o tempo todo. Beleza. E para evitar que decisões que envolvem trilhões de reais sejam tomadas só no calor do momento, existe um sistema, uma estrutura bem amarrada. E essa estrutura se apoia em 3 leis que são fundamentais. São como as ferramentas na caixa de um bom planejador financeiro. A primeira ferramenta é o famoso PPA, o Plano Plurianual. Voltando para a nossa família, o PPA é o grande sonho de longo prazo. É o plano de, daqui a 4 anos, a gente compra a nossa casa. Ele define as grandes metas, sabe? O norte, para onde o governo quer ir nos próximos 4 anos de mandato. Em seguida vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o PPA é o sonho, a LDO é a ponte para realizar esse sonho. É a família sentando na mesa e dizendo, certo, para comprar a casa daqui a 4 anos, o que a gente precisa fazer este ano? A LDO basicamente pega aquele grande plano e diz o que é prioridade para o ano que vem, estabelecendo as regras do jogo. E por fim, a gente chega na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Agora sim, estamos falando do orçamento na prática, do dia a dia. É a planilha de gastos do mês da nossa família, quanto entra de salário, quanto vai para o aluguel, para o supermercado, tudo tim-tim por tim-tim. A LOA detalha de onde vem e para onde vai cada centavo do governo naquele ano específico. E o mais interessante é que essas 3 leis não são soltas. Elas formam um ciclo, uma engrenagem que gira todo o ano. Olha só, o PPA, que é o plano de 4 anos, é feito lá no comecinho do governo. A partir dele, todo o ano se prepara primeiro a LDO e depois a LOA. Tudo com data marcada. É um processo contínuo. O longo prazo orienta o médio prazo, que define o curto prazo. Certo? Já entendemos como o plano é feito, mas para que serve tudo isso, afinal? O orçamento tem basicamente 3 grandes empregos, e eles vão muito além de só pagar as contas. Primeiro, a função alocativa. Essa é mais óbvia, construir as coisas que todos nós usamos, como estradas, hospitais e escolas. Depois vem a função distributiva, que busca diminuir as desigualdades direcionando mais recursos para regiões ou grupos que mais precisam. E, por último, a função estabilizadora, usar o poder do orçamento para manter a economia nos eixos, controlando a inflação e estimulando o emprego. Mas olha que interessante, o orçamento nem sempre foi essa ferramenta de planejamento. A ideia por trás dele evoluiu bastante. Antigamente era basicamente uma lista de compras, um controle de caixa. No passado, o modelo era o orçamento tradicional. A preocupação era só com o que foi comprado. Compramos 10 mesas, 20 computadores. Ponto. Hoje, o modelo é o orçamento-programa. A pergunta mudou completamente. Não é mais o que compramos, e sim para que compramos. Cada real gasto precisa estar ligado a um objetivo, a um resultado que se quer alcançar. Faz toda a diferença, né? E essa mudança de mentalidade é fundamental quando a gente fala dos valores envolvidos. Dá uma olhada nesse número, 1,4 trilhão de reais.
Esse foi o orçamento fiscal de 2016, só para termos uma ideia da escala. É tanto dinheiro que não dá para trabalhar no achismo. O planejamento tem que ser muito, mas muito sério. E claro, com tanto dinheiro na mesa, a responsabilidade tem que ser do mesmo tamanho. Por isso, o jogo tem regras. E regras bem claras para garantir que tudo seja feito com transparência e principalmente com juízo. A grande regra do jogo se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que é do ano 2000. Ela veio para colocar ordem na casa, sabe? Para impor disciplina nos gastos de todo mundo, governo federal, estados e municípios. Ela basicamente diz, olha, tem limite para gastar, principalmente com a folha de pagamento, e tem limite para se endividar. E talvez o mais importante, exija que tudo seja transparente. E além da LRF, o orçamento segue alguns princípios básicos que são como mandamentos. O da universalidade diz que tudo tem que estar lá dentro, nada pode ficar de fora. O do equilíbrio, que é bem simples, não se pode gastar mais do que se arrecada. O da legalidade, que reforça que nenhum gasto pode ser feito sem autorização em lei. E, claro, o da transparência, que garante que qualquer pessoa possa acessar e fiscalizar as contas públicas. Então, no fim, tudo isso nos leva a uma reflexão. O PPA, a LDO, a LOA, tudo isso é o plano, é o mapa do caminho. Mas, convenhamos, um mapa guardado na gaveta não leva a lugar nenhum. A grande questão que fica é, quem garante que esse plano, tão bem desenhado no papel, se transforme em realidade nas ruas, nas escolas, nos hospitais? A resposta, claro, não é única, mas ela passa, com certeza, pela ponte entre o planejamento e o controle. E nesse controle, a fiscalização, tanto dos órgãos oficiais quanto da sociedade, é o que realmente faz a diferença.